para o senador Humberto, para todos os senadores e senadoras da CPI, vocês estão aqui representando aquilo que todos nós perdemos. Perdemos amigos, familiares, perdemos pessoas conhecidas, perdemos boa parte da esperança de muitos brasileiros que infelizmente se levaram nessa Covid. É por isso que nós estamos fazendo a CPI. É por pessoas como vocês que tiveram a infelicidade de perder alguém, e nós todos perdemos, de uma forma ou de outra perdemos muito. É por isso que essa CPI existe, é por pessoas como vocês. Minha irmã deixou 4 crianças, entre elas um casal de gêmeos que fizeram dia 8 de outubro 1 ano. Então, eu sou enfermeira, servidora do Estado do Amazonas e sou formada pela Universidade Federal, tenho 38 anos e trabalho hoje numa maternidade estadual. Como eu falei numa reunião com as vítimas, eu não sou acostumada com a morte. Aliás, nenhum de nós, apesar das pessoas acharem que os profissionais de saúde são frios, a gente não é. A gente muitas vezes se controla para que a gente consiga ter realmente uma boa conduta diante de situações difíceis. Eu sou enfermeira obstetra. Então, para a gente ver uma gestante agonizando sem respirar e os seus bebês em sofrimento fetal, em sofrimento respiratório, é algo que a gente não consegue aguentar. A gente não teve nem tempo de sofrer pela minha mãe, porque eu, por exemplo, minha mãe tinha falecido há 2 dias e já tive que estar com meu pai no hospital, não tive nem oportunidade de chorar, nem nada do tipo, porque eu não podia ficar chorando na frente do meu pai, eu tinha que passar que estava tudo bem, tinha que mostrar força, Então, ele passou, acho que foi 13 dias internado e veio a óbito também. Foi uma diferença de 14 dias do meu pai e da minha mãe. Porque quando eu perdi meus pais, eu me via como se eu estivesse num buraco. Eu me sentia só, vazio, num lugar vazio. Eu gritava como se ninguém estivesse me ouvindo. E depois que vocês criaram essa CPI, isso me aliviou bastante, porque a gente conseguiu descobrir quantas coisas aconteceram no nosso país, E a gente sabe que, através dessa CPI, a gente conseguiu ver que quantas coisas poderiam ser evitadas, Quantas mortes poderiam ser evitadas, quantas tragédias poderiam ter sido evitadas. Os que ficaram vai restar um caminho difícil, penoso, doloroso. Mas eu escutei aqui meus colegas que me antecederam e que, junto comigo, lutam por vida e por justiça. Vocês têm minha reverência. Muito obrigado. Não dá para ver um ministro da Saúde, desculpe, Vossa Excelência, mas não dá para ver dando um risinho de deboche. Por que lutar contra a máscara que salva vidas? Por quê? Eu quero entender. Por quê? Por que lutar contra a máscara? Por que lutar contra a vacina? Se eu daria tudo para ter, porque meu filho tivesse tido essa chance. Ele não era um número, ele era uma pessoa, era um menino maravilhoso, como outros. Eu não quero que ninguém se coloque no meu lugar, porque é muito triste, é muito duro, eu não quero isso. Eu só quero que essas pessoas, que com esses atos irracionais, pensem, que esse garoto aqui não tem culpa de nada, não. Nem eu, como pai dele, temos culpa de nada, não. Eu quero só dizer que acho que hoje foi o dia mais importante dessa CPI. E eu e outros aqui lutamos muito para que isso acontecesse. Porque todo dia a gente via essa placa que Randolph, que Renan colocavam aqui, mostrando quantas pessoas tinham perdido a vida aqui no nosso país. Que o governo não foi só negacionista. O governo, ele não agiu por inépcia, ou foi inepto, foi incompetente, ou foi negligente. Ele agiu de forma intencional para ampliar o contágio. Ele agiu de forma intencional para que as pessoas se infectassem, para
rapidamente produzir imunidade coletiva ou a imunidade de rebanho. Então, isso é muito mais grave, isso é muito mais cruel. Só espero agora que esse relatório possa produzir os efeitos e que os efeitos sejam fazer um pouco de justiça e que isso não volte a se repetir no Brasil. Sabe, a gente já viu isso acontecer em outros tempos na humanidade. Que isso não volte a acontecer aqui, que a gente aprenda com isso, à custa de muita dor, de muito sofrimento. É muito grave o que aconteceu no Brasil. Hoje é dia, sobretudo, de ouvir os representantes dessas 324 mil vidas, pessoas que morreram, que perderam suas vidas, e esta comissão parlamentar de inquérito constatou que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Essa comissão parlamentar de inquérito, no dia de hoje, ela se tornou, desde que ela foi instalada, ela não trará o Hugo de volta, mas ela se tornou a última esperança para que vocês e outras 600 mil famílias tenham um pouco de consolo no coração.